Nós somos contra o aborto. A situação do aborto no Brasil é uma hipocrisia generalizada. A pergunta correta nem é se você é a favor ou contra o aborto, mas se você é a favor que uma mulher seja presa porque ela não quer ter um filho. Jair Bolsonaro é um homem como milhões de homens no Brasil. Em 2000, numa entrevista para Isso é Gente, ele próprio viveu isso. Na sinceridade dele, lá de 2000, ele próprio disse, passei para companheira. E tá aí, tem 1 ano e meio. Mas ele em nenhum momento naquela entrevista falou, por exemplo, que ele era a favor da proibição, ou que tinha que prender. E achei muito interessante também, Fabíola, que em 2018, quando ele foi questionado sobre isso por uma repórter da Folha de São Paulo, ele repetiu a mesma questão. Olha só! Contra a ideologia de gênero. Nem existe isso, você está inventando palavra. Fala direito, rapaz. Contra a legalização das drogas. E você disse que é liberal? Ah, alto lá, né? Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Defendemos a família. Família é homem e mulher. Não. É óbvio que não. A propriedade privada. Muito chato! Você tem que falar para as coleguinhas, olha, já que você é petista, fala pro teu pai dividir a casa dele. Você tem 2 carros, vender um. Você tem 3 televisores, doa 2. Que é assim que é o regime do PT. É a famosa falácia do espantalho. A liberdade do armamento. Somos pessoas normais. Não parece. Que é ser normal, não é mesmo? Podemos até viver sem oxigênio. Podemos até viver sem oxigênio. Podemos até viver sem oxigênio. Mas jamais sem liberdade. Vários dos hospitais de Manaus, a gente começa falando sobre a situação de lá, que está bem complicada. Eles relatam que os pacientes estão em situação muito crítica e sem oxigênio. Podemos até viver sem oxigênio. A demanda de oxigênio é grande, não tem. Eu só vejo pessoas no chão. Podemos até viver sem oxigênio. Manaus vive uma situação absolutamente dramática, com hospitais lotados e sem cilindros de oxigênio suficientes. Podemos até viver sem oxigênio. A falta de oxigênio para os internados em Manaus por causa da Covid-19 aumentou o caos no sistema de saúde e vem provocando a morte de pacientes por asfixia. É o caos. Pacientes em enfermarias lotadas sendo reanimados no chão. Podemos até viver sem oxigênio. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa levar oxigênio para... Podemos até viver sem oxigênio. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Podemos até viver sem oxigênio. Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, um irmão que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Podemos até viver sem oxigênio. Todos os pacientes praticamente morrendo. Eu cheguei, meu filho, na hora exata, não tinha mais oxigênio e consegui instalar a bomba de oxigênio nele. Podemos até viver sem oxigênio. Nós assistimos parte dos hospitais de Manaus e das unidades de pronto atendimento se transformarem em uma espécie de câmaras de asfixia. Né? Podemos até viver sem oxigênio. Manaus, Amazonas, mandamos 9 bilhões para lá. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa levar oxigênio para lá. Temos os meios. Podemos até viver sem oxigênio. Em Brasília, o ministro da Saúde admitiu que sabia da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus antes da crise estourar. Nomeei uma secretária doutora médica que fosse para Manaus imediatamente com uma equipe para fazer uma avaliação. Vossa Senhoria atuou diretamente na obtenção de oxigênio medicinal para Manaus? Não, senhor. Com quem Vossa Senhoria tratou do problema? Eu não tratei do problema. Em que momento? Em nenhum momento. Tá bom. Podemos até viver sem oxigênio. O Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu aos gestos do governo venezuelano? Não. Perfeito. Podemos até viver sem oxigênio. Impressionante falta de empatia. Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Para escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora!